Nesta aula 3, apresentaremos o tema Fundamentos Financeiros Essenciais. O objetivo desta aula é apresentar os principais fundamentos que estruturam a gestão financeira do negócio, com foco em práticas simples e eficazes para o controle financeiro no dia a dia. Nesta aula, o empresário aprenderá a diferença entre regime de caixa e regime de competência e, entendendo como cada um oferece uma visão complementar da empresa, sendo o primeiro voltado à liquidez e fluxo real do dinheiro, e o segundo à lucratividade e desempenho econômico. Também serão abordados conceitos e as categorias essenciais para organizar as finanças da empresa, como receitas, custos, despesas e tributos na perspectiva do resultado e entradas e saídas na visão de caixa, estruturando de forma macro relatórios essenciais para a gestão e controle financeiro, como a DRE e o fluxo de caixa, que serão aprofundados no decorrer do curso. Agora vamos dar continuidade a conceitos básicos para a estrutura financeira, já modelando para o seu negócio de forma simples e prática, para que já inicie pontos essenciais para ter controle financeiro básico e eficiente na sua empresa. Mencionamos na primeira aula, mas bem possível que já deva ter ouvido em outras situações sobre regime de caixa e regime de competência. Vamos falar sobre a visão por caixa e visão por competência mais detalhadamente. A compreensão dos regimes de caixa e de competência é essencial para que o empresário tenha uma visão clara e precisa da saúde financeira do seu negócio. São duas formas diferentes de olhar para as receitas e despesas da empresa. Ambas são importantes, mas atendem a propósitos e visões diferentes. A diferença entre os regimes de caixa e competência é um dos conceitos fundamentais na contabilidade e gestão financeira, refletindo duas abordagens distintas, como também o reconhecimento de receitas e despesas, proporciona a visão do caixa, quanto de dinheiro tem disponível, e visão do lucro. É importante ter clareza de qual perspectiva o empresário e gestores financeiros estão olhando suas finanças para obter o melhor aproveitamento das informações financeiras. Como tratado na aula anterior, tomar decisões com base em números. O lucro é refletido pelo regime de competência, que demonstra quanto a empresa teve de rentabilidade e lucratividade naquele determinado momento, independentemente de ter recebido o dinheiro e ter desembolsado o dinheiro. Mede o momento que o evento ocorreu, como, por exemplo, a emissão da nota com o respectivo reconhecimento da receita. E o regime de caixa registra evento financeiro das receitas e gastos que entram e saem do caixa da empresa. Reflete o dinheiro, o caixa gerado na empresa. Simplificando o conceito no regime de competência, as transações são registradas quando ocorre. É o registro contábil na data em que o evento ocorre, independentemente do recebimento ou pagamento efetivo. Este método proporciona uma melhor compreensão da performance econômica, lucro da empresa, pois alinha receitas geradas com os custos correspondentes no mesmo período. E regime de caixa registra evento financeiro das receitas e gastos que entram e saem do caixa da empresa. E para quem é da área financeira, parece um tema óbvio, mas muitas empresas cometem estes erros nesta compreensão, afetando totalmente os resultados financeiros e até a continuidade da empresa. E vale lembrar este ponto, pois muitas empresas se demonstram rentáveis, mas não têm caixa disponível. Muitas vezes, o ciclo de recebimento é muito maior que o ciclo de pagamento. E cria-se um desbalanceamento ainda maior, empresa lucrativa, ao menos no nível operacional, sem caixa, que pode acarretar alto nível de endividamento com o tempo, reforçando ainda mais o aspecto da gestão de caixa e sua respectiva previsibilidade. Agora vamos aprofundar a visão de caixa, que é um dos pilares mais importantes para a gestão financeira prática da empresa, especialmente para quem está no dia a dia do negócio. O regime de caixa registra as receitas e despesas quando o dinheiro efetivamente entra ou sai do caixa da empresa. Por isso, ele oferece uma visão realista e direta da liquidez, ou seja, da capacidade da empresa em honrar seus compromissos de curto prazo. Essa abordagem é muito utilizada por pequenas empresas justamente por sua simplicidade e objetividade.
Ela permite ao empresário visualizar com clareza se haverá dinheiro suficiente para pagar as contas da semana, do mês ou da folha de pagamento, por exemplo. A partir dessa visão, é possível fazer um acompanhamento eficaz do fluxo de caixa, entendendo as principais fontes de entrada e saída de recursos e tomando decisões mais rápidas e assertivas. Entre os benefícios da visão de caixa, podemos destacar simplicidade e clareza. Facilita o entendimento do fluxo real de dinheiro. Gerenciamento da liquidez. Ajuda a antecipar momentos de aperto e evitar surpresas. Planejamento financeiro de curto prazo. Permite ajustar datas de pagamento, negociação com fornecedores e ações de cobrança com mais segurança. Por outro lado, é importante ter em mente que a visão de caixa não mostra a realidade operacional completa do negócio. Ela pode gerar uma falsa sensação de segurança ou até distorcer os resultados, especialmente em empresas com ciclos financeiros mais longos. Isso acontece porque ela ignora receitas e despesas que já foram geradas, mas ainda não foram pagas ou recebidas. Um exemplo simples. Imagine que sua empresa fez uma venda importante em dezembro, mas só vai receber em janeiro. No regime de caixa, essa receita só será registrada em janeiro, o que pode mascarar a performance real de dezembro, que foi boa. Isso significa que a empresa pode estar lucrativa no regime de competência, mas sem caixa no presente e sem caixa, a empresa não paga fornecedores, salários ou tributos, e isso compromete sua sobrevivência. A visão de caixa também é muito útil na avaliação de investimentos e projetos, pois considera o capital disponível e a necessidade de recursos para a execução. E se eu tivesse que dar uma recomendação prática, toda empresa precisa dominar a visão de caixa, porque mesmo que não esteja lucrando, sem dinheiro no caixa ela quebra. Por isso, o regime de caixa é indispensável para manter a empresa viva, respirando hoje. Mesmo que a visão de competência seja necessária para fazer a empresa crescer amanhã, quais são os principais erros na gestão financeira de empresas de pequeno e médio porte? Misturar finanças pessoais com as da empresa, famosa mistura PJ e PF, misturar despesas e receitas pessoais com as da empresa, prejudica a clareza financeira, desorganiza o fluxo de caixa e impede o controle real do resultado financeiro, impacta até em conflitos relativos a prolabore e retiradas dos sócios, sem uma real visibilidade do que deveria ser a distribuição de lucros entre sócios. Além de impacto na empresa relativo ao caixa, pode até causar conflitos entre os acionistas, os sócios. Vamos listar os principais erros na gestão financeira de empresas brasileiras. Primeiro, misturar finanças pessoais com as da empresa. Misturar despesas e receitas pessoais com as da empresa prejudica a clareza financeira, impede o controle real do caixa e dificulta definir prolabore adequado. Impacta principalmente no controle e até desorganização dos gastos da empresa. Segundo, não atualizar o fluxo de caixa com frequência. Fazer o fechamento de caixa quando achar necessário, ou apenas ao fim do mês, expõe o negócio a surpresas e desequilíbrios inesperados, além de demonstrar descontrole inclusive das entradas e saídas da empresa, tendo apenas noção do saldo de caixa da empresa, mas sem entender o que aconteceu no período. Terceiro, falta de categorização de contas. Sem segmentar despesas e receitas por categorias, fica difícil entender e analisar as contas. De saber onde cortar gastos ou até investir, precisa entender a natureza e ter categorias bem definidas e descritas de forma relevante para entendimento dos dados. Para ajudar a fundamentar os conceitos tratados sobre regime de caixa e regime de competência, vamos usar uma tabela comparativa, que também consta nos anexos desta aula também. São critérios demonstrando como cada visão pode contribuir no processo de tomada de decisão, cada regime e o melhor uso de cada visão dos demonstrativos, abordando o reconhecimento de receita, reconhecimento de despesa, controle de caixa e liquidez imediata, análise de rentabilidade e precificação, gestão de curtíssimo prazo como diário ou semanal, planejamento financeiro de longo prazo, entre outros pontos que vão desde aspectos estratégicos para o processo de tomada de decisões. Vamos então para a tabela.
Para entender a aplicação prática dos dois regimes, vamos seguir ponto a ponto. No reconhecimento da receita, o regime de caixa registra quando o dinheiro efetivamente entra, já o regime de competência reconhece no momento da venda, independentemente do recebimento. No reconhecimento da despesa, o caixa registra quando o pagamento é feito, enquanto o de competência considera o custo na data em que ele foi incorrido. No controle de caixa e liquidez imediata, o regime de caixa é ideal, pois mostra o saldo real disponível. Já o de competência pode gerar uma falsa sensação de liquidez. Na análise de rentabilidade e precificação, o regime de caixa é inadequado, pois ignora custos e receitas incorridos, enquanto o de competência é mais preciso e alinhado à operação. Na gestão de curtíssimo prazo, como o fluxo diário ou semanal, o caixa é excelente para decisões operacionais. Já o de competência não reflete o caixa disponível. No planejamento financeiro de longo prazo, o caixa é limitado, enquanto o de competência alinha custos e receitas ao período, oferecendo projeções mais estratégicas de médio e longo prazos. Nas demonstrações contábeis, como a DRE e o balanço, o fluxo de caixa direto não é utilizado formalmente. Já o de competência é obrigatório, refletindo o resultado e balanço do período. Na análise de inadimplência e cobrança, o caixa mostra atrasos e entradas previstas. Já o de competência não controla recebimentos. Na gestão de investimentos e solvência, o caixa foca na entrada e saída real de capital, enquanto o de competência pode omitir a necessidade de capital imediato. Na visualização do lucro operacional real, o caixa pode distorcer, pois é baseado no fluxo e não no desempenho. Já o de competência alinha o resultado ao esforço produtivo. Na negociação com bancos e investidores, ambos se complementam. O caixa mostra a capacidade de pagamento e o de competência a performance econômica. Na tomada de decisões estratégicas, como crescimento e expansão, o caixa é restrito à liquidez atual e à previsão de curto prazo. Já o de competência aponta indicadores de rentabilidade, cenário atual, viabilidade e impacto futuro. E na tomada de decisões operacionais, como conciliações e registros financeiros, o caixa traz clareza sobre a liquidez disponível no curto prazo, e o de competência permite a apuração do lucro com base em registros contábeis completos. Em resumo, o regime de caixa é essencial para a gestão de liquidez e decisões de curto prazo, enquanto o regime de competência é indispensável para medir performance, rentabilidade e planejar o futuro. O uso combinado de ambos oferece uma visão completa e estratégica para a gestão financeira da empresa. Vamos agora à conclusão e recomendação prática. Para o controle financeiro do dia a dia, mais imediato, seria o regime de caixa o mais adequado. Para analisar o desempenho real, execução de objetivos e metas estratégicas da empresa, o regime de competência é indispensável. A melhor prática é usar ambos. A visão de caixa para manter a empresa viva e saudável hoje, respirando, e a visão de competência reflete resultado à lucratividade da empresa, como a execução de estratégias pré-definidas, sendo importantíssima para o atingimento de metas e crescimento da empresa de forma sustentável com visão futura. Após esta aula, recomendo que preencha o teste que embasam estes conceitos e, na sequência, iremos para a aula da parte 2, para finalizar os fundamentos essenciais de finanças corporativas.